O primeiro passo é sonhar. O próximo é acreditar. Porque a conquista de uma mulher é uma conquista para todos. Vai, garota, eu acredito em você. Olá, mulher, como você está? Eu sou a Sálvia, faço parte da comunidade Plena Adoração. E antes de seguir aqui com aquilo que eu senti no meu coração, vou te falar para você apertar o sininho, pedir para receber as notificações dos nossos vídeos, das ministrações. Esse vídeo ele faz parte de um projeto chamado Mulheres Florescendo, onde nós, cada uma das mulheres, né, algumas mulheres da nossa comunidade vêm falar a respeito de histórias de mulheres da Bíblia. E hoje eu fiquei responsável por falar da visita que Maria faz a Isabel. Na Bíblia você vai encontrar em Lucas 1, capítulo 1, versículo 35 até o 56. Então eu vou ler para vocês, vamos lá. Em Lucas 1, 35 diz assim: E respondendo o anjo disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. E eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em sua velhice, e este é o 6º mês para aquela que era chamada estéril, porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. E aí a gente vai decorrendo na Bíblia aqui a leitura, e a gente percebe, né, a gente entende que logo que Maria recebeu essa palavra, foi uma palavra de graça, uma palavra de honra para a vida dela, né? Ela agradeceu essa palavra e ela disse o quê? Cumpra-se em mim essa palavra, eu recebo essa palavra. E a Bíblia fala, né, que ela, naqueles dias, ela levantou-se correndo apressada às montanhas, a uma cidade de Judá, e entrou na casa de Zacarias, encontrando a sua prima Isabel, né? Isabel já logo que Maria chegou e a saudou, Isabel recebeu do Senhor, recebeu uma unção profética ali, através da palavra dela, a unção profética que estava sobre a vida de Isabel entrou em exercício para confirmar aquilo que o anjo do Senhor falou para Maria. Ele disse, Isabel falou a mesma coisa: bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Eu não vou ler tudo aqui, mas se a gente prestar bem atenção na leitura, a gente vai ver que Isabel era mais velha que Maria, né? E um dos pontos de Maria ser escolhida para ser mãe de Jesus, e essa gravidez ter sido um escândalo na época, é porque Maria era muito jovem, né? E isso também seria um motivo de escândalo. Mas Maria não rejeitou aquela palavra, mesmo ela sabendo que, apesar dela não ter relação com nenhum homem, ela estaria ali recebendo uma honra muito grande. E ela se preocupou, como sempre, em atender, né, ela visitar a sua prima que estava grávida. E aí eu trago isso para a nossa realidade, né? Porque muitas vezes a gente acha que quando a gente recebe algo de Deus, um chamado, uma vocação, um trabalho na igreja, muitas vezes a gente pode entender que não necessariamente a gente precisa ser ministrada, né? E quando Maria chegou na casa de Isabel, Maria recebeu uma ministração, ela recebeu a confirmação daquilo que o anjo tinha dito, né? Maria foi pronta para servir Isabel.
E Isabel, a primeira coisa que aconteceu foi que quando Isabel a viu e elas se cumprimentaram, Isabel a serviu, confirmando aquela palavra que o anjo tinha falado com Maria, antes de Maria sair de onde ela estava para visitar Isabel, né? Então veja que a preocupação de Maria, o Senhor foi tão generoso que Maria saiu de onde ela estava para servir, e quando chegou no lugar, na casa de Isabel, ela foi servida, né? O anjo revelou algo, né, que Isabel confirmou na visita. E um detalhe, que Isabel era mais velha que Maria, né? E se a gente prestar atenção na leitura, a gente vê que Maria, ela respeitou também a fala de Isabel, ela não rejeitou, ela não duvidou que Deus também estava usando Isabel para confirmar, porque só Maria sabia o que o anjo tinha dito, né? E Isabel, com toda o seu relacionamento com Deus, ela foi usada para confirmar aquela palavra na vida de Maria, né? Isso confirma também algo que eu acredito muito, que muitas vezes a gente, eu falo isso porque eu já vivi isso, de achar que eu poderia estar na condição de dar, né? E às vezes é muito fácil para nós estarmos na condição de dar algo. O desafio, como nós mulheres temos muitas vezes, é entender que nós podemos também estar na condição de receber, porque existe uma palavra na Bíblia que fala dar e receber. Então não é só dar, mas o receber também. Então nós precisamos estar abertas para receber, né? O dar é muito prazeroso, mas o receber exige uma humildade da nossa parte, de entender que nós precisamos receber aquilo, né? E foi o que Maria fez. Ela recebeu a graça do Senhor, aquela graça manifestada em honra, porque ela seria e ela foi a mãe de Jesus, a genitora de Jesus, né? E dessa leitura eu queria compartilhar alguns aprendizados, né? Um deles é que Deus escolhe o caminho para as nossas transformações. A gente pode conversar, a gente pode pedir aconselhamentos, a gente pode orar, falar com Deus qual é a intenção do nosso coração, mas Deus, ele tem um plano na vida de cada pessoa, de cada mulher, e esse plano ele não é frustrado. Muitas vezes os caminhos de transformação de cada mulher muda, né? O caminho de mudança, de transformação de Isabel foi porque Isabel já era mais velha, bem mais velha quando ela estava grávida, né? E Maria estava numa outra fase da vida, então eram processos diferentes, e o Senhor, ele escolhe esses caminhos diferentes para que nós possamos aprender à medida daquilo que ele tem preparado para as nossas vidas, né? Uma outra coisa que muitas vezes nós mulheres nos sabotamos é de achar que nós não estamos preparadas para receber. E a palavra aqui que eu senti no meu coração e eu entendi através da leitura é que nós precisamos estar preparadas para ouvir o que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos estar preparadas para ter um diálogo com Deus, né? E nesse diálogo nós entendermos, através da nossa oração, da nossa mente aberta para esse relacionamento, o quanto Deus tem para as nossas vidas, o que Ele pensa sobre nós, porque hoje o nosso desafio é justamente de tantas coisas que nós lemos, de tantas coisas que nós escutamos, discernirmos o que realmente é do Senhor para as nossas vidas, né? Um terceiro aprendizado que eu tiro dessa história, né, da visita de Maria para Isabel, é que nós mulheres precisamos respeitar as histórias e as necessidades das mulheres que vieram antes de nós. Então, mulheres que nasceram antes de nós, mulheres com mais maduras, precisam ter o nosso respeito, né, e a nossa consideração. Essas mulheres, elas precisam ser ouvidas nos encontros, a opinião delas
precisa ser levada em conta, a experiência de vida que elas têm. Por mais que nós sejamos mulheres diversas, mulheres diferentes entre nós, todas nós podemos contribuir. E nesse sentido é importante que nós escutemos as mulheres mais experientes, né? Isso também é manifestar honra para essas mulheres que abriram caminhos para que nós possamos estar hoje aqui, hoje falando sobre Jesus, abriram caminho para nós estarmos na igreja, congregando, fazendo trabalhos para o Senhor, representando a igreja de Cristo aqui nessa terra. Outro ponto e último que eu acho fundamental, que assim, nós temos a palavra, a Bíblia, para nortear as nossas ações, né? De que adiantaria sabermos a Bíblia do começo ao fim, de cor e salteado, se nós não tivermos a mente e o espírito abertos para recebermos coisas grandes? Porque quando o anjo do Senhor revelou para Maria que ela receberia Jesus como seu filho, eu entendo que ele dizia assim para ela: olha, você vai receber algo tão extraordinário que aos olhos humanos isso não seria possível. E realmente, aos olhos humanos não seria possível. Mas o Senhor já tinha tudo planejado. E Maria, ela aceitou toda essa grandeza dentro dela. Jesus era o maior presente que Maria poderia receber. Tanto que ela disse que a partir dali as pessoas a chamariam de abençoada, né, de bem-aventurada. Então, nós precisamos ter essa mente aberta, esse espírito aberto para as coisas grandes do Senhor. E quando eu falo coisas grandes, são grandes mesmo, são coisas maiores do que a nossa mente possa imaginar. Então, o que eu queria deixar para você, mulher, quando você estiver numa dificuldade, quando você se achar pequena, ore ao Senhor e fale para Ele: Senhor, isso é grande para mim e eu sou capaz de suportar. Eu sou capaz de seguir adiante, levando o chamado que o Senhor tem para minha vida, né? Não tenha medo daquilo que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Pode parecer muito grande, mas se Ele colocou nas suas mãos é porque Ele sabe da capacidade que você tem em entregar, e você vai entregar com excelência. Amém? Então, que você entenda, e que nós entendamos que Deus escolhe os caminhos de transformação, e varia de uma mulher para outra. Nós precisamos estarmos abertas para ouvir, escutar e termos discernimento daquilo que é de Deus para as nossas vidas. Respeitarmos as histórias das mulheres que vieram antes de nós e termos a mente aberta para coisas grandes que o Senhor vai realizar nessa terra através das nossas vidas. Amém? Mulheres, era isso que eu queria deixar, que o Senhor tocou no meu coração, deixar para você, que você tenha uma semana maravilhosa, sua família seja muito abençoada, que os seus sonhos sejam grandes ao ponto de ser aqueles que o Senhor tem preparado para a sua vida. Amém? Fique na paz, um beijo e até logo!